primeiro lugar, são umas palavras breves. Em primeiro lugar, é um prazer do ponto de vista pessoal e do ponto de vista institucional, para a Fundação Inatel e para mim próprio, estar aqui a receber-vos neste sítio histórico da Fundação Inatel e nestas instalações, e espero que tudo corra bem. Uma segunda nota sobre a Fundação Inatel e como é que se liga à corrente socialista, porque é aqui, e como é que os debates atuais se ligam sempre aos debates mais antigos. É só para ter uma ideia, estas instalações são umas instalações históricas no movimento humanista, progressista e sindical português. Elas pertenciam ao Grandela e no final do século XIX, digamos que havia grandes 4 correntes da qual se veio a determinar até hoje aquilo que é o movimento sindical, ou seja, um crescimento do chamado sindicalismo de classe, com uma forte influência do marxismo, o anarcossindicalismo, que também regressa algumas vezes e com uma grande ligação e passagem até dirigentes históricos anarcossindicalistas para movimentos mais à direita, o caso holandês atual ainda é disso evidente, e depois o catolicismo progressista, de onde o Manuel Lopes, por exemplo, foi um exemplo, mas que vem muito no seguimento do final do século XIX e do princípio do século XX à consciencialização da Igreja Católica, e nomeadamente a encíclica Rerum Novarum, que o capitalismo tinha que ter uma regulação social, e depois o sindicalismo utópico ligado ao Partido Socialista Português, digamos, da mudança de século, ligado ao Antero de Quental, e depois com todo aquele grupo que vem do António Sérgio, e com uma forte ligação à maçonaria. Era aí que o Grandela se inseria. E o Grandela tinha, na sua atividade económica, ligada à maçonaria, basta ver a escola operária, que é claramente uma obra maçónica, tinha várias escolas operárias, associações humanistas, etc. Ou seja, tinha uma atividade de economia social forte ligada ao seu grupo. Ora, como é que isto vem parar? O que acontece é que e portanto ligado aos movimentos republicanos. Portanto, o pai de Mário Soares era muito próximo, e o Afonso Costa, que era o principal líder depois do Partido Republicano ligado a estes movimentos maçónicos, fez a legislação fundamental da Primeira República, as 8 horas de trabalho que tiveram uma grande dificuldade, a lei do divórcio, a lei de separação entre a Igreja e do Estado, com o pai de Mário Soares a ser ministro, aqui nestas instalações. Foi aqui, aliás, várias vezes, pelo menos 2 ou 3, o próprio Mário Soares veio aqui a recuperar esta situação. Ora, o Partido Socialista Português e o movimento sindical do Partido Socialista Português têm neste movimento e nas ligações também a movimentos marxistas e católicos aquilo a que vem dar origem, em 1973, à fundação da CGTP, com a curiosidade dos sindicatos dos bancários. E, por exemplo, a formação do Sindicato dos Bancários e tudo aquilo que esteve ligado ao Daniel Cabrita, com uma grande movimentação na Europa pela sua libertação, nasceu precisamente num CAT da FNAT, nas instalações de um banco do Porto. Ora, tudo isto para dizer o quê? O fascismo nacionalizou os bens todos, adquiriu esses bens, da qual está estas instalações, e criou uma organização para controlar os movimentos sociais. Ou seja, criou sindicatos corporativos, inspirados no nacional-socialismo e no Mussolini, e criou uma organização que era para controlar todos estes movimentos culturais, de lazer, centros de férias, etc., e inspirando-se na organização que Mussolini criou, que era a Dopa Labore, e na organização alemã, eu não sei aqui, o Fabian corrige-me como é que eu diria alemão, mas é Kraft der Freude, não é? Que era a organização alemã equivalente. Nacionalizou estes bens ligados a estes movimentos humanistas, associações operárias, etc.,
passaram para a gestão da FNAT. FNAT, que era uma organização fascista precisamente para domesticar este movimento. É uma história interessante, porque há uma decisão, por exemplo, de Berlinguer em Itália e de Cunhal em Portugal mais tarde a dizer: nós temos que tomar os sindicatos e esta organização por dentro. Ora, é sabido a fúria, o ódio que o Afonso Costa tinha ao anarcossindicalismo. É histórico. Ora, estes movimentos entre o sindicalismo inorgânico, teoricamente anarquista ou libertário, e os movimentos de extrema-direita são históricos deste tempo e dos tempos que correm. Ora, entre esta ligação da história, a história não se repete, como se diz um dia um grande filósofo político, e quando parece que se repete é sob a forma de farsa, dizia, mas há elementos que estão presentes. Portanto, eu estou, quer institucionalmente, quer do ponto de vista pessoal, com este movimento da corrente socialista, que na velha fusão entre os movimentos humanistas, os movimentos pelo progresso, os movimentos pelo combate às desigualdades sociais, contra alguns movimentos sindicais inorgânicos, põe isso em risco, e precisamente com a nova forma, recuperando uma espécie de encíclica Rera Novarum, como o Papa Francisco põe este debate da análise do capitalismo em termos sociais. Portanto, bom congresso, é um prazer para mim ter-vos cá e que os trabalhos sejam profundos, e também com grande prazer receber aqui a Fundação Friedrich Ebert, porque mesmo na noite mais escura da Alemanha houve sempre alemães humanistas, democratas, como o Friedrich Ebert, que foram uma luz dentro da própria Europa. Portanto, também um grande prazer em o receber cá. Muito obrigado. Muito obrigado.